Capítulo 142. Klein obviamente não poderia simplesmente pedir a fórmula telepata logo de cara. No entanto, ele também não escondeu sua intenção. Afinal, o homem à sua frente era um espectador, ele não seria enganado tão facilmente. Rudy Eldin se comportou de maneira incomum recentemente? Ele primeiro perguntou a Daxter Guderian sobre o paciente no asilo que era membro dos alquimistas da psicologia. Daxter examinou os olhos, expressão e gestos de Klein. Ele pensou e então disse: "Não, ele está agindo normalmente. Francamente, acho que se ele realmente quisesse deixar o asilo, poderia imediatamente se comportar de maneira saudável e normal. Mas ele não fez isso e continua a permanecer no asilo. Parece que ele está tratando todos os pacientes. Sim, pacientes que exibem pensamentos caóticos, violentos ou anormais parecem estar melhorando. Talvez Rudy Eldin esteja tentando treinar seus poderes de Beyonder com esse método. Psiquiatra, sequência 7 de espectador? Talvez até mais alto. Como Rudy Eldin não é médico no asilo, mas entrou como paciente, significa que ele não sabe sobre o método de atuação. Deve ser como Daxter supôs, ele provavelmente está treinando suas habilidades de Beyonder e é apenas semelhante ao método de atuação. Até certo ponto, isso poderia diminuir a influência negativa da poção. Por isso, Rudy Eldin decidiu apenas tomar o asilo como sua casa. Klein mostrou abertamente que estava pensando profundamente sobre o assunto de Rudy Eldin, porque isso faria Daxter Guderian sentir que ele sabia e entendia muito, fazendo-o parecer insondável. Com isso em mente, Klein fez outra suposição: os alquimistas da psicologia não conheciam o método de atuação. Afinal, mesmo um membro principal de Sequência 7 não tinha conhecimento sobre o assunto. Nesta era com poucos Beyonders, Sequência 7 era considerada de nível intermediário em qualquer organização secreta. Eles eram importantes o suficiente para conhecer assuntos cruciais, especialmente aqueles que poderiam ajudar os membros a resistir à perda de controle. Além disso, os alquimistas da psicologia eram uma organização secreta que só havia sido estabelecida nos últimos 300 anos ou até menos. Era compreensível que não tivessem compreendido ou deduzido o método de atuação. A única organização que apresentou explicitamente o método foi a Ordem Secreta, que era uma organização antiga que tinha mais de 1500 anos de história e podia ser rastreada desde a época anterior. Ei, a Igreja da Deusa é ainda mais antiga que a Ordem Secreta. Apenas a Carta dos Santos da Revelação da Noite Eterna indica claramente que tem quase 3000 anos. Isso sem mencionar as lendas míticas antes disso. Como uma igreja tão antiga não conseguiu descobrir o método de atuação? Durante a longa história de uma grande organização, deve ter havido membros que experimentaram várias possibilidades, como a Miriam espiritual Dali. Eles podem não ter entendido o princípio do método de atuação em detalhes, mas atuaram corretamente o nome da poção, tendo descoberto a essência através do bom feedback que receberam. Como isso se acumula através das gerações de falcões noturnos, a menos que os superiores fossem um bando de babuínos de cabelos encaracolados, seria impossível não deduzir o método de atuação. Os pensamentos de Klein fizeram a conexão e ele de repente se chocou. Para os falcões noturnos que não conheciam o método de atuação, alguém como a Miriam espiritual Dali era um gênio, um exemplo que um membro comum não podia imitar. Portanto, ninguém suspeitava que a experiência de Dali e outros pudesse ser adaptada para seu próprio uso. Mas para aqueles que conheciam o método de atuação, isso seria extremamente estranho. Klein acreditava que, na longa história da Igreja da Deusa da Noite Eterna, Médium espiritual Dali definitivamente não era o primeiro membro a ter usado o método de atuação,
para digerir rapidamente as poções de sequência baixa. Ela pode nem estar entre os top 10 ou top 50. Isso não faz sentido. A menos que Dali não entendesse o método de atuação sozinha, mas tivesse a orientação de outras pessoas. Então, pode-se concluir que todo membro da Catedral Sagrada segue as crenças do passado, acreditando na experiência de seu antecessor, e não ousando se rebelar contra seus ensinamentos. Afinal, rebelião implicaria a perda de controle na maioria das vezes. Sim, além dessa explicação, há outra possibilidade. Os superiores da Igreja ocultaram o método de atuação, por algum motivo. Preciso folhear alguns registros e procurar exemplos de Beyonders da Igreja da Deusa da Noite Eterna digerindo rapidamente suas poções, bem como seu resultado final, pensou Klein com uma máscara de solenidade. Daxter olhou para ele, esperou alguns minutos e perguntou curiosamente: Oficial, há algum tipo de problema com as ações de Rudy Eldin? Por enquanto, não. É que isso me fez pensar em outros assuntos, respondeu Klein, sorrindo. Ele deixou suas suspeitas de lado. Em vez disso, ele perguntou: houve alguma ação dos alquimistas da psicologia recentemente? Fora uma pequena reunião em Oa para trocar itens e experiências, não, respondeu Daxter honestamente. Klein assentiu levemente e fez outra pergunta. E a sua própria situação? Daxter controlou sua expressão quando respondeu: não muito boa. Ainda ouço alguns delírios e tenho algumas ilusões. Se não fosse um médico especializado em saúde mental, poderia até pensar que tenho algum tipo de distúrbio. Enquanto falava, seu rosto ficou solene. Eu segui as instruções de Rudy Eldin para ignorar essas ilusões e delírios, o que me fez sentir muito melhor. Mas eles ainda afetam meu sono, e eu me tornei mais irritado e temperamental. Não me sinto como eu, sinto como se um novo eu está crescendo a partir de dentro, ou talvez possa ser descrito como um novo personagem. Estou muito preocupado e aterrorizado com o fato de poder um dia subitamente perder o controle. Como previ, nem precisei divinar para ver isso acontecer. Depois de se preparar para isso, Klein sorriu e disse: você não precisa se preocupar, é um membro subsidiário dos Falcões Noturnos agora. Há benefícios para você. Como uma organização antiga, dominamos muitos métodos para evitar que perca o controle. Não é 100% eficaz, mas definitivamente o ajudará. Além disso, estou disposto a compartilhar com você minha experiência pessoal. Você deve saber que o homem diante de você precisou de apenas um mês para se livrar das correntes das ilusões e delírios, e elas não ressurgiram. Você deve saber de Rudy Eldin e seu grupo que isso é muito difícil. Para o telepata sequência 8, Klein se gabou um pouco. Oficial, há um pouco de mentira no que você disse, mas a maior parte é verdade, disse Daxter de repente, calmo. O que você quer de mim? É difícil mentir para um espectador, Klein respondeu com um sorriso. Não é algo que só eu quero. A senhorita Justiça também quer. Claro, ele sabia que Daxter definitivamente assumiria que o Esquadrão dos Falcões Noturnos queria algo. Se seu método é realmente eficaz, e os itens ou informações que você deseja estão ao meu alcance, Daxter ponderou suas palavras enquanto falava. Eu lhe darei as vantagens com antecedência, disse Klein diretamente. Queremos a fórmula telepata. Ele não iria esconder a fórmula da poção, mas contaria ao capitão. Ele diria ao capitão que Daxter a usou em troca de sua experiência pessoal em controlar a poção. Durante o procedimento, Klein definitivamente verificaria a fórmula e, acidentalmente, a memorizaria. Além disso, ele usaria o fato de ter usado sua experiência pessoal em troca da fórmula para ganhar mérito com os Falcões Noturnos. Nessa altura, com seus méritos anteriores,
ele pode nem precisar fazer esforço extra para solicitar a fórmula palhaço e os ingredientes principais. Uma fórmula por 2 transações, sei lá, uma boa barganha, pensou Klein alegremente. Daxter olhou nos seus olhos e ficou quieto por um tempo antes de dizer: Você é muito franco, vou tentar o meu melhor para obter a fórmula, mas não tenho certeza de quanto tempo vai demorar. Se ficar muito perigoso, espero poder substituí-la por outra coisa. Sem problema, Klein não pretendia forçar o pedido ao homem. Ele então descreveu o método de atuação, vagamente. A chave para resistir à perda de controle está no nome da poção, temos que compreender e aprender seu verdadeiro significado. Você não pode entendê-la completamente pensando nisso, deve ser entendida através da experiência. Por exemplo, como espectador, você precisa entender que é apenas um espectador, não um ator. Como um espectador deve agir é algo que você precisa descobrir por meio de tentativas e experimentações para deduzir os princípios exigidos. A partir daí, cumpra-o estritamente. Daxter ouviu atentamente. Então, ele comentou: Essa é uma nova maneira de olhar para as coisas. Estou disposto a usar a palavra teoria para descrever o que você acabou de dizer. Isso é como uma teoria de uma peça e ópera, eu vou tentar, e espero que ajude. Se realmente funcionar, farei o possível para obter a fórmula telepata. Que a deusa o proteja. Klein desenhou uma lua carmesim em seu peito. Klein não solicitou a fórmula da poção psiquiatra também, porque sabia que era uma tarefa que Daxter não poderia concluir com sua posição atual. Ele poderia acabar o expondo se não fosse cuidadoso. Assim, ele planejava dar um passo de cada vez, ajudando Daxter a alcançar uma posição mais alta nos alquimistas da psicologia lentamente. Então, os benefícios a longo prazo seriam abundantes. Klein olhou para fora através do olho mágico na porta, depois saiu rapidamente e virou-se para o pequeno campo de tiro designado aos falcões noturnos. Ele entrou e trancou a porta. Seu rosto ficou sério mais uma vez. Enquanto estava pensando sobre a razão pela qual a Igreja da Deusa não havia desenvolvido o método de atuação, ele percebeu outra coisa que havia deixado passar. Ele cometeu esse erro porque havia obtido 2 fatores cruciais em ordem inversa. Isso o fez deixar de fazer uma consideração adicional. A primeira questão foi que a família Antigonos foi destruída pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. A segunda questão era que a família Antigonos possuía a sequência vidente, ou pelo menos a maior parte dela. Como houve um longo período de tempo entre o momento em que Klein aprendeu os 2 fatos, ele quase não os juntou. Por isso, ele ignorou algo que deveria ter sido bastante óbvio. Como a família Antigonos havia obtido a maior parte do caminho da sequência vidente, como é possível que a Igreja da Deusa da Noite Eterna tenha recebido apenas a sequência 9, vidente? Eles deveriam ter conseguido mais do que isso como espólios de guerra. Se um membro da Ordem Aurora obteve a fórmula palhaço do caderno mágico da família Antigonos, o que dizer da Igreja que destruiu toda a família Antigonos? Mesmo que a família Antigonos estivesse bem preparada e escondesse suas coisas mais valiosas no pico mais alto da montanha Ornacis, a Igreja da Deusa da Noite Eterna não deveria ter ganhado tão pouco. Eles foram os que mataram os membros da família Antigonos. Além disso, é possível fazer os mortos falarem. Ponto.